Boa noite, amados queridos irmãos. Bem-vindos para mais uma noite de ensinamento, de aprendizado, de bênçãos e de prece da Casa Espírita Ana Luz. O evangelho sugerido para hoje é o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. Item 8, a aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Ambas as leis tendo, no entanto, o mesmo princípio, que é Deus. Não pode contradizer-se, visto que se uma contrariar a outra, uma terá necessariamente razão, enquanto a outra não a terá. Já que Deus não destruiria sua própria obra, a falta de harmonia e coerência em que se acreditou existir entre duas ordens de ideia baseia-se num erro de observação e nos princípios exclusivistas de uma e de outra parte. Daí resultou uma luta entre uma colisão de ideias que deram origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu propositadamente deixado sobre algumas partes desses ensinamentos deve ser erguido. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. A religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Então, essas duas forças juntas, apoiando-se uma na outra, se ajudarão mutuamente. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, adquirirá um poder inabalável, estará de acordo com a razão, já não podendo mais se opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até os dias atuais, pois cada uma, examinando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e da sua afinidade e harmonia com o mundo corporal, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Estas afinidades, uma vez constatada pela experiência, fazem surgir uma nova luz. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam para trás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga. Se tentam resistir ao invés de o acompanhar. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e que trabalha e aperfeiçoa os espíritos. Após ser elaborada durante mais de 18 séculos, ela chegou à sua plena realização e vai marcar uma nova era da humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de se prever. Devem trazer para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém poderá se opor, porque estão na vontade de Deus e resultam da lei do progresso, que é a sua lei. Assim é, meus irmãos. Aliança da ciência e da religião. Evangelho muito propício para os dias de hoje. Ensinamento que a gente precisa para a nossa caminhada evolutiva. Boa noite, irmãos, e fiquem com Deus e o amor de Cristo. Boa noite a todos, irmãos e irmãs do Ana Luz. Estamos aqui mais uma vez para trocarmos algumas impressões e fazermos algumas reflexões a respeito da doutrina espírita. Esse acalento enviado por Deus para a humanidade,
através das preciosas colaborações de Kardec e de todos os espíritos que participaram e participam desse, que não é só uma obra ou uma revelação, mas que é uma verdade que precisa emergir em meio a tantas ilusões da materialidade da vida. Nós temos reflexões, por vezes, muito limitadas nesse ou naquele aspecto da doutrina e uma grande dificuldade de olhar para essa verdade transformadora de uma forma objetiva. Existe, com certeza, movimentos de resistência, não necessariamente intencionais. Não estamos aqui para vender teorias de conspiração, mas para observar a verdade ao longo da trajetória humana, ao longo da história das civilizações, em que a verdade consoladora sempre esteve presente. Nós, por nossa feita, ao estudarmos profundamente a doutrina, verificamos que ela não é um ato isolado ou um contexto como uma obra criada por inspiração. Ela é efetivamente uma obra coletiva que se constrói no tempo e se aperfeiçoa. E é dentro dessa perspectiva maior que nós podemos tirar conclusões maravilhosas a respeito dela. Embora empregando alguns jargões ou frases feitas que, embora muito repetidas, são pouco compreendidas por espíritos maravilhosos como Emmanuel, como Agostinho, como São José, São Luís e outros colaboradores, espíritos colaboradores da doutrina, e nas palavras dos próprios médiuns como Divaldo Franco, como o próprio Chico Xavier e outros que mais modernamente insistem na divulgação dessa verdade, existe em todos nós um abalo, uma dificuldade de compreensão de dos seus aspectos mais fundamentais e transformadores, justamente por causa dos nossos condicionamentos, justamente por causa da força que tem em nós as verdades que nos são irradiadas desde a infância, que contribuíram para a nossa formação enquanto entes humanos, dentro dessa limitação da materialidade. Eu vejo neste momento a necessidade de refletirmos sobre o nascimento e a morte, não como episódios, mas como pontos de um grande ciclo de vida. E podemos compreender que a vida se estende numa dimensão própria dela, e não na materialidade, nesse tempo-espaço que domina o cognitivo de nossas mentes. Toda a nossa compreensão depende, ora da finitude das coisas, ora de causa e consequência dentro dessa linha temporal contínua e, por outras vezes, frequentemente, da espacialidade, de onde nos localizamos, onde estamos, o que estamos fazendo, logo daquilo que estamos transformando como entes materiais. O ente espiritual que somos repousa nas porções mais sutis da nossa mente. E é aí que entra a nossa capacidade de refletir e de ponderar a respeito desses aspectos. Nós chamamos a atenção de que o fato de não olharmos para dentro de nós com frequência e estarmos constantemente procurando rotinas, logo, temporalidade e espacialidade nos nossos raciocínios e nos nossos sentimentos, isso torna muito difícil a compreensão daquilo que é não manifesto, daquilo que é espiritual, daquilo que, portanto, comanda de uma forma ainda subliminar os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos valores. E esses sim são fundamentais para nos situar dentro da escala espiritual proposta pelos espíritos na obra kardeciana. Vejam que nós não estamos nos referindo a esse ou aquele capítulo em particular, mas à obra como um todo, tendo o Livro dos Espíritos como centro formador, onde todo o conteúdo está exposto de forma sistemática e resumida, e de toda a obra periférica,
desde o livro dos médiuns, que expõe as relações com o mundo espiritual, os fenômenos psicoemocionais relativos à vida espiritual e à vida material, essa fronteira que por vezes domina o nosso imaginário, nos levando a crer em fantasmas que se aproximam dos vivos e vivos que conversam com mortos, criando essa dicotomia entre o mundo espiritual materializado e desmaterializado. Porém, o que nós deveríamos estar observando com mais seriedade é justamente o contrário, a inexistência dessa barreira. E o fato de que quando nos estamos concentrados, quando estamos vivendo a nossa vida mental na sua plenitude, não há divisórias entre a inspiração que recebemos dos espíritos. Isso tanto é verdade que em uma das questões, embora não me lembre o número, Kardec pergunta aos espíritos se há influência no mundo material por parte deles. E a resposta é muito clara e objetiva. Eles nos dizem sim, mais do que imagineis. Vejam, essa resposta deveria, de alguma maneira, sombrear as nossas expectativas de autonomia. Nós nos achamos muito criativos e ponderados e racionais em relação às coisas, quando essa racionalidade é uma prisão que nos remete, de novo, à materialidade, à espacialidade, à temporalidade. Essas dimensões são dimensões próprias da matéria e próprias para disciplinar o espírito, que no campo espiritual não se contém nas suas delimitações e, infelizmente, deixou de respeitar algumas das leis fundamentais da vida espiritual. Sobre essas leis, a espiritualidade tratou de dentro dessas obras periféricas, mais especificamente na obra Céu e Inferno, que é o colorário de todas essas obras maravilhosas, e o Código Penal da Vida Futura. Neste compêndio, nesse capítulo especificamente, numa distribuição de itens muito inteligentes, a espiritualidade nos propõe o raciocínio de que nós somos exatamente como nos fazemos e recebemos do universo a resposta que está emergindo de nós em termos de assinatura energética, daquilo que sentimos e pensamos, de novo, dos nossos valores, das nossas ponderações. Ora, a obra em si é ampla e magnífica ao expressar uma visão de universo que responde a todas as questões filosóficas fundamentais. Quem somos? Somos inteligências individualizadas em processo contínuo de desenvolvimento. Aonde estamos? Estamos exatamente no local determinado para que façamos o melhor progresso possível no nível intelectual e moral. Olha que maravilha! Então, significa dizer que a fé não é mais algo místico, algo obtuso, obscuro, impreciso, mas é simplesmente a convicção de que estamos submetidos à vontade de Deus e que esse Deus que nós, espírita, cremos é o mesmo Deus explicado por Jesus durante a sua passagem terrena, em que ele diz claramente que esse Deus é nosso Pai e que, sendo nós imperfeitos, se um filho nos pede um pão, não lhe daríamos, obviamente, uma pedra, e que, sendo Deus muito mais bondoso e poderoso e cujo alcance da bondade é infinito, ao pedirmos pão a Ele, certamente Ele nos dará muito mais até do que merecemos. Mas vejam, a questão aqui fundamental é entendermos o conjunto dessa obra e visualizarmos dentro dele a possibilidade de uma ampliação de horizontes sem precedentes para homens e mulheres como nós, que vivemos na materialidade, e para também os espíritos, aqueles espíritos que, como nós, ainda estão excessivamente ligados, conectados às ansiedades geradas pela temporalidade e espacialidade e pelos sentimentos que lhes são proporcionais. Explicando um pouquinho melhor, todas essas questões
se remetem à nossa pureza de coração, à nossa postura diante do universo. E à medida que nós impomos a nossa vontade e que criamos ansiedades internas no sentido de realização de coisas, seja por nós ou pelos outros, este conjunto é ao mesmo tempo o nosso impulso e a razão dos nossos sofrimentos. Propomos aqui uma visão dessa doutrina que é avassaladora, absolutamente transformadora, quando nos percebemos que, além desse ser material transitório que estamos habitando, esse organismo passageiro, está um espírito que reflete, que efetivamente sente no plano espiritual essa condição de harmonização com o todo. Nós, quando estamos materializados, temos profundamente arraigado em nós a divisão entre o eu e o universo. Mas o universo mesmo ainda é uma referência imprecisa para nós, e toda vez que nos aproximamos de conceitos como infinito, nós temos certa dificuldade de nos situar. O mesmo acontece com a nossa visão de temporalidade e de espacialidade. Nós somos iludidos pela condição de saber. Ela é perigosa porque nos leva a concluir o que somos. Eu sou. E aí, quando respondo essa pergunta, eu penso no meu nome, eu penso na minha data de nascimento, porque a idade é importante para delimitar certos aspectos da personalidade. Eu falo da minha profissão, talvez, do lugar onde eu moro, do lugar onde eu nasci, e tudo isso, todos esses pertencimentos, todos esses apegos são absolutamente ilusórios e imprecisos para mostrar efetivamente quem eu sou. Eu sou espírito. Que espírito eu sou? Mas quando nos tomamos desta forma, como espíritos, abstraindo, se conseguíssemos, abstrair completamente a ideia de espaço e de tempo, nós nos colocaríamos na condição daquela escala proposta por Kardec. E eu perguntaria: que resíduos de mal existem em mim e o quanto eu sou capaz de perceber esses resíduos de mal? E, sendo assim, como eu seria capaz de reverter esses resíduos ainda existentes, decorrentes do egoísmo? Segundo a própria espiritualidade, o egoísmo é a maior chaga da humanidade. Portanto, é neste foco que, sendo seres, inteligências individualizadas em busca de desenvolvimento intelecto-moral, é neste sentido que todos nós deveríamos estar atentos ao quanto egoístas somos. Veja, não estou dizendo se somos egoístas, mas o quanto egoístas somos. E buscarmos o tempo todo, termos atenção aos nossos sentimentos e pensamentos, este é o plano espiritual em nós agora. E neste sentido, nós seríamos capazes de nos perceber na escala espírita. Será que eu ainda me comprazo no mal? Será que realizando coisas indevidas e prejudicando a vida de alguém, eu sinto algum prazer, mesmo que subjetivo, mesmo que eu não consiga aceitar isso com sinceridade para mim mesmo? Se for assim, eu estarei entre esses espíritos brutos que vivem num planeta de provas e expiações. Ah, essa é a Terra. É a Terra onde todos nós nascemos. Daí concluirmos com objetividade e clareza que todos nós somos sim egoístas, porque senão não estaríamos aqui. E ela é a maior chaga da humanidade, porque essa humanidade, estando nesse planeta de provas e expiações, expõe entre si, pelas próprias relações que construímos, logo decorrência do nosso comunicar com o outro, do transmitir amor entre uns e outros, nós construímos ambientes de aconchego ou de reverso, de revolta, de ira, de mágoa, de rancor. Vejam que a doutrina está falando ao mesmo tempo de aspectos filosóficos muito gerais e abrangentes e, particularmente, tentando apontar para cada um de nós
a necessidade de nos vermos. E lá está a espiritualidade a responder Kardec sobre o que fazer para nos melhorar. O que fazer sobre essa necessidade de fazer progresso? E a espiritualidade responde com uma frase muito simples e objetiva: conhece-te a ti mesmo. Logo, não é aos outros que nós deveríamos estar observando. Se o colega de trabalho faz as coisas direito, se nossos familiares nos tratam com respeito, se o vizinho respeita as normas do condomínio, estaremos todos enganados agindo dessa maneira. Temos que nos ater ao que somos. Se nós estamos fazendo o melhor possível, se nós estamos construindo boas relações o tempo todo. E é nesse par e passo que nós encontramos essa verdade a nos iluminar o caminho e a nos propor coisas muito simples para, no cotidiano, combatermos o nosso próprio egoísmo, o único egoísmo com o qual nós podemos efetivamente trabalhar. O egoísmo do outro está fora do nosso alcance. Jesus ensinou muito claramente sobre isso quando fala do cisco no olho do irmão. Tu perguntas, tu vês o cisco no olho do teu irmão e não vês a trave no teu próprio. Cuida antes de retirar a trave do teu olho, para depois, quem sabe, se verifique o que fazer e se é que se deve fazer algo sobre o cisco do olho, o cisco do olho do teu irmão. Ora, essa observação, aparentemente tão simples, nos remete à condição necessária de nos observar, de nos incluir em todos os pequenos gestos, em todas as pequenas medidas e observações que fazemos ao longo da existência. Se formos capazes de progredir nisso, certamente estaremos mais próximos de localizar em nós as imperfeições que ainda devemos corrigir. Por outro lado, isso não deve nos transformar em caçadores de imperfeições e de nos punirmos constantemente por atos que cometemos. Deve nos transformar antes em observadores. E nós devemos treinar 3 coisas fundamentais para que a raça humana faça progresso. Benevolência. Benevolência aqui significando que nós devemos procurar fazer todo o bem que nos seja possível fazer, o bem que estiver ao nosso alcance. Um estender de mãos, um ouvir com atenção, um sorriso, um cumprimento. Às vezes e constantemente um agradecimento e um elogio, por que não? Todo o bem que nós possamos fazer está muito mais próximo de nós do que imaginamos, quando pensamos com simplicidade e objetividade. A segunda coisa muito importante a ser feita é nos colocarmos na condição de indulgentes, ou seja, cessarmos esse vício, esse impulso que nós temos de efetivamente julgar o outro. Julgar o que pensa, gosto ou não gosto, quero ou não quero, de revoltar-se com a decisão que os outros tomam. Cuidado! Ao sermos indulgentes não significa que sejamos coniventes com o erro do outro. Esse capítulo cai no primeiro exercício, que é o de benevolência. Se eu posso alertar que alguém está equivocado por amor a essa pessoa e pelo desejo que ela faça progresso, nesse sentido, a benevolência estará atuando mais do que a indulgência. E por fim, o perdão. Para não nos alongarmos muito, guardemos esses 3 elementos. O perdão é tão importante que faz parte da oração dominical ensinada por Jesus. Ele diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, qual for a tradução em forma de dívida, em forma de enrosco, né? Todas as coisas que nos ligam, que nos obrigam, que criam obrigações entre nós, num enlace de desgaste, devem ser evitadas. E é por isso que a condição do perdão é uma condição libertadora. E ele começa justamente com o perdão de nós mesmos.
nos perdoando esse egoísmo costumaz que nos trouxe a esse mundo de provas e expiações. Estamos diante de uma abertura dada pela espiritualidade, com uma verdade que nos expõe nua e cruamente diante da nossa própria responsabilidade pelo nosso progresso. Orar e vigiar, fazer o bem, sermos indulgentes e perdoarmos. Este exercício deve ser constante em nossas vidas, não como um projeto para realizar amanhã, mas como algo que é possível fazer ao respirar, fazer enquanto pensamos, fazer enquanto estivermos conscientes daquilo que somos e das nossas próprias limitações. É desse para e passo e com essa visão absolutamente objetiva, sem grandes floreios poéticos, que nós expressamos uma compreensão, ainda que limitada, bastante ampla da potencialidade da doutrina espírita, em termos individuais primeiro e em termos coletivos, sociais, como decorrência de sua aplicação. Não devemos esperar que ideologias ou revoluções transformem o mundo, mas devemos estar atentos à nossa capacidade de nos transformar, porque essa sim fará um mundo melhor. Uma boa noite a todos, que todos estejam com Deus e que sejamos capazes de orar e vigiar com segurança, amando-nos uns aos outros como Ele nos ama. Um grande beijo no coração e até a próxima. Boa noite, meus irmãos. Que a graça do Pai esteja entre nós nesse momento abençoado. Meus irmãos, não respondam ao ódio, não desejem o mal, nunca, independente das circunstâncias. Aqueles que te causaram dor carregam dentro de si a mágoa. Então, ao invés de desejar que a dor volte para quem causou, deseja a cura e libere o perdão, porque pessoas que machucam são pessoas feridas. Ninguém dá o que não tem. A boca fala o que transborda o coração, meus amados. Os fins, eu sei, que não justificam os meios, mas de nada adianta falar em compaixão, amor, empatia, se não pudermos entender isso. Pessoas que machucam são pessoas machucadas. Pessoas que desejam a cura são pessoas curadas. Pessoas que amam e desejam amor a todas as criaturas são pessoas amadas. Não é uma questão de permitir que nos maltratem, não, mas é sobre o tipo de pessoas que escolhemos ser, independente do que o outro seja. Então, queridos, vamos fechar nossos olhinhos e nesse momento agradecer ao nosso Pai, agradecer à espiritualidade amiga por nos proporcionar mais uma semana de saúde, de trabalho, de todas as coisas boas que têm acontecido na vida de cada um de nós. Os problemas, as dificuldades, né? Isso acontece na vida de todo mundo, mas tudo tem seu fim. Então, Pai amado, eu te peço, derrama sobre esses teus filhos o teu amor dadivoso, a tua graça, a tua paz, a tua esperança, a tua fé, para que possamos todos juntos continuar nessa caminhada terrena. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para sempre. Que assim seja, meus amados. Uma ótima noite para todos.